bem lembrado que era frente. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso CEMI Podcast. Divide a bancada comigo a nossa vereadora Cida Lima, vereadora petista, aguerrida, e a Maura Geber, não menos importante também, uma pessoa que tem uma luta, né, já muito conhecida na região, ela que faz parte da FUA, que é uma Frente Única Antifascista. E vamos falar hoje sobre o grito dos excluídos e outros assuntos que acabam fazendo parte desse movimento popular. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada, viu? Obrigada. Vamos aprender hoje bastante com vocês. Cida, para começar nosso papo, eu vou contextualizar para quem está em casa que no próximo dia 7 de setembro é o dia que o país tira para comemorar, então, a independência do Brasil, com os desfiles cívicos, mas há mais de 30 anos, organizado pela CNBB e pelos movimentos autônomos, existe o grito dos excluídos. Então, eu queria que vocês me ensinassem o que é o grito dos excluídos. Então, o grito dos excluídos, ele faz alusão ao grito da independência, né? Nós aprendemos, né, principalmente nós, né, que já passamos aí dos 40 anos, a gente aprendeu lá na escola, né, a comemorar o grito da independência, o 7 de setembro, né, o Dia da Pátria, a Semana da Pátria. E desde 1995 que a Igreja Católica, né, as pastorais sociais, a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, mais os movimentos sociais populares, o movimento sindical, começou a fazer esse debate acerca da Semana da Pátria e pensar num grito que fosse contraponto ao grito da independência. Então, o grito dos excluídos, ele não é somente um evento, mas ele é um conjunto de manifestações populares, né, que surgem do clamor, das pautas populares, como um contraponto ao grito da independência. Então, é um grito pensado assim, a ser essa alternativa, esse contraponto de uma sociedade, né, de um sistema capitalista que privilegia muito o lucro acima de qualquer custo, acima da vida. Tanto que o grito, desde 1995, ele tem um lema, né, um tema que perpassa todos os gritos, que é a vida em primeiro lugar. Então, todas as formas de vida, né, importam, e a gente precisa pensar nisso na vida, de fato, né, defender a vida. E cada ano a gente tem um tema, né, do grito dos excluídos, e todos os anos no Brasil inteiro, em quase todas as cidades ou regiões, né, do Brasil, a gente faz esse debate, realiza manifestações alusivas ao grito dos excluídos, que é esse conjunto de manifestações. Por que surgiu em 1995? Neste ano, a Igreja Católica estava preparando e pensando, né, o setor social da Igreja, a segunda Semana Social Brasileira, pensando no país que a gente quer, né? Que país nós queremos, né? Que modelo de país que a gente quer. E aí, disso aí, vem a campanha da fraternidade, com o tema dos excluídos, né? A fraternidade e os excluídos, em 1995. Então, a partir daí, no ano de 1995, foi o primeiro ano em que foram realizadas as manifestações do grito dos excluídos. Então, desde 1995 se realiza. Então, este ano de 2025, nós estamos no 31º grito dos excluídos. E o tema deste ano é cuidar da casa comum e da democracia, é luta de todo dia. Então, é sempre assim, retoma um pouco o tema da campanha da fraternidade, né, pensado pelas pastorais sociais, pela CNBB, né, da igreja, e pensa e dialoga com as pautas, com aquilo que está aí nas nossas pautas do dia a dia. Então, por isso, discutir a casa comum, né, que é o planeta, a democracia e a soberania, é o que a gente está discutindo aí. Isso, a casa comum é o planeta, né? E a gente, assim, às vezes, no primeiro momento, a gente pensa, né? O que é democracia, o que é soberania, o que isso tem a ver, né, com a casa comum? Então, é importante a gente debater sobre isso.
Porque nós estamos ouvindo muito falar sobre isso, mas às vezes a gente ficam alguns conceitos que acabam ficando muitas vezes vagos, né, e abstratos para a população. Então, nós precisamos falar desses temas aproximando o máximo possível da nossa realidade, da realidade da população de maneira geral. Como é que a democracia se manifesta, como é que a soberania se manifesta, como que as duas, né, se fundamentam, como é que elas se encontram, né, o que é isso, né, para a gente poder ir entendendo melhor a nossa vida e ver que tem tudo a ver com a nossa vida do dia a dia. Dona Maura, a senhora quer falar mais sobre essa questão da ecologia e democracia? Sim, o tema deste ano do Grito dos Excluídos é de uma felicidade total. Ele consegue realmente fazer uma grande síntese dos dilemas da humanidade nesse momento. Isso em termos mundiais, né? A questão do meio ambiente é uma questão hoje emergencial. Nós não temos apenas uma crise climática, nós temos uma crise ambiental de maneira profunda e radical. Ou então, nós temos que repensar a vida, já que a vida é acima de tudo. É o nosso maior bem, né? É o nosso maior bem, e nós temos que entender que o meio ambiente é a nossa casa, é o nosso meio. Então, se nós não cuidarmos desse meio ambiente e não pensarmos uma alternativa que seja uma alternativa capaz de começar um processo de reversão da destruição que nós estamos assistindo dia a dia, nós realmente teremos problema. E aí nós temos que entender que a questão ambiental, assim como a democracia e como a soberania, são questões que são conceitos, né? São conceitos, e são conceitos históricos. Há bastante anos, quando nós tivemos a Declaração dos Direitos do Homem, né? A partir exatamente após a Segunda Guerra Mundial, nós não tínhamos o direito ambiental sendo colocado como direito humano. Isso é importante porque os próprios direitos humanos são históricos. Eles vão evoluindo à medida que a população, ou seja, a humanidade, vai percebendo a necessidade de novas questões para contemplar aquilo que nós chamamos de que a vida está acima de tudo. Uhum. Então, direitos humanos é algo bastante amplo. E, dentro da sua amplitude, ele acabou abraçando também a questão do direito ao meio ambiente saudável. E, quando nós pensamos um meio ambiente saudável, nós temos que pensar como que isso pode se viabilizar numa sociedade como a nossa, tão excludente, tão desigual, e que impede que realmente isso ocorra. E aí nós entramos na questão da democracia e soberania. Porque democracia também é um conceito histórico. A democracia que se falava a questão de 150 anos não é a mesma democracia de hoje. Nós não podemos pensar a democracia sem pensarmos as questões concretas que atingem a população. Uhum. Então, quando a gente fala em moradia decente, quando a gente fala em saneamento básico, quando a gente fala em educação, quando a gente fala em saúde, nós estamos falando, sim, de democracia, porque quando a democracia é vista apenas como uma questão política e institucional, ela, de fato, ela não contempla os anseios da sociedade. E ela, de fato, não vai contribuir, por exemplo, para que nós tenhamos um meio ambiente saudável. Então, a democracia ela está muito além da questão institucional. Está muito além, simplesmente, de você votar de 4 em 4 anos, como ocorre aqui no Brasil. A democracia é algo que se dá no dia a dia, no cotidiano das pessoas, das populações, e ela tem que responder às necessidades dessa população. Caso contrário, nós não temos democracia, nós temos um arremedo de democracia.
E quando falamos de soberania, e eu acho que é interessantíssimo o Grito dos Excluídos nesse momento, quando ele faz essa combinação da questão ambiental, da questão da democracia, e chama a atenção, Cida, para a questão da soberania. Porque a soberania também é um conceito histórico. Então, quando nós pensamos soberania hoje, não se trata apenas de uma soberania do ponto de vista político e institucional. A soberania significa você ter autonomia para decidir sobre as questões que você julga que são de interesse comum. Então, quando nós falamos em soberania de um país, nós estamos dizendo o seguinte: esse país ele tem autonomia para decidir todas as suas questões a partir daquilo que são os interesses comuns desse país. Então, isso é fundamental que a gente considere, né? E o Grito dos Excluídos vem fazer uma bela síntese desses aspectos todos, quando ele diz que cuidar da casa comum e da democracia é luta de todo dia. E é o que nós estamos vendo no Brasil, né? Nesse momento, principalmente, em que veio essas sanções, né, dos Estados Unidos, o país se colocando de maneira não só independente, mas soberano, dizendo, olha, aqui quem cuida dos nossos interesses somos nós, e a política que nós desenvolvemos vai levar em consideração esses interesses nacionais, que são os interesses que realmente colocam o protagonismo do povo brasileiro na história. Porque é muito estranho, né? A gente, às vezes, nós escutamos as pessoas falando assim, agora vamos ver como é que o governo brasileiro vai fazer, porque o governo dos Estados Unidos está fazendo assim. Quando o governo dos Estados Unidos faz, tipo assim, tem que obedecer, né? E não. E dizer assim, não, os interesses, é muito importante isso, né, que a Maura falou. Porque os interesses, não existem interesses do Brasil, de uma nação, de um país, se não forem os interesses para a população. E, ao mesmo tempo, como que é muito importante a gente pensar a democracia, não somente na hora de votar, pensar a cidadania, não somente na hora de votar, porque nós estamos exercendo a cidadania. Como é que eu exerço a cidadania? Votando. Não é apenas isso. A votação, a eleição, seria um coroamento, né, de tudo isso, dessa luta do dia a dia, né, de cuidar da casa comum e da democracia, é luta de todo dia. Porque quando a gente fala, por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, não, nós estamos todos sofrendo, né, do mesmo jeito, a gente está no mesmo barco. Não, as pessoas não são atingidas do mesmo jeito por essas catástrofes, por essas emergências climáticas, elas não são atingidas do mesmo jeito. Infelizmente, é sempre a população preta, pobre, depende do lugar, então depende da classe social, de raça, gênero, né? Então, assim, depende de tudo isso, se ela vai, como é que ela vai passar por isso, como é que isso vai afetá-la, vai atingi-la. Então, vai atingir aquela população de maneira diferente. Então, é por isso que nós precisamos pensar a democracia nesse sentido, no dia a dia. Se nós não temos acesso, por exemplo, acesso à educação de qualidade para todas as pessoas, se todas as pessoas não têm as mesmas oportunidades para a educação, nós não temos democracia plena, né? E aí, assim, eu dei o exemplo da educação, mas as políticas públicas de maneira geral. De uma forma geral. No momento em que a gente passa, por exemplo, por essas crises, a saúde, que virou uma mercadoria, né? E que se a pessoa não tem, ou se não tem um plano, ou mesmo que tenha um plano, se o dinheiro não entra, né, em primeiro lugar, não se consegue, né, o tratamento de saúde, mesmo a gente tendo uma política de saúde. Então, nós precisamos todos os dias, é isso que a gente fala, democratizar isso, né? Democratizar, de fato, essas políticas, esses serviços, né? Eles precisam ser cada vez mais públicos, gratuitos, para todas as pessoas, né, de qualidade, e menos privados, menos terceirizados, como a gente vê, né, o que costuma ser tendência. Então, é isso, né, a soberania e a democracia tem essa... É isso mesmo, Cida, porque, na verdade, é a questão do acesso universal, né? Nós temos que universalizar
para que a população tenha realmente acesso a todas as políticas. E quando você chama atenção para isso, isso nos remete à discussão de projeto de país. Não é? Ou seja, não é a eleição em si, mas sim os projetos que se colocam no processo eleitoral. Então, nós temos que estar muito atentos aos projetos que se colocam dentro das disputas eleitorais, porque esses projetos, eles revelam a percepção de democracia e de soberania que cada um traz. E nós sabemos que alguns não trazem nem sequer uma percepção de soberania, né? Porque nós tivemos, inclusive, nesse episódio recente no Brasil, que nós estamos vivenciando, aqueles que defenderam que nós deveríamos nos ajoelhar diante das sanções que os Estados Unidos, através do governo Trump, está impondo para nós. Então, a questão da soberania é uma questão fundamental. Quer dizer, se você não tem a soberania no sentido de você agir de acordo com os interesses nacionais, e quando a gente fala em interesses nacionais, são exatamente dentro da concepção que Cida nos traz, ou seja, de perceber a realidade que você tem dentro do país, perceber aquilo que precisa avançar e aquilo que precisa ser superado. Então, nós temos desigualdades, nós temos que superar as desigualdades, porque as desigualdades nos afetam em todos os níveis e em todos os âmbitos da vida da gente, né, da população, né? E aqueles que são excluídos, esses realmente eles não têm acesso a praticamente nada. E aí nós não podemos falar em democracia. Essa população, inclusive, muitas vezes não compreende o termo democracia, não por acaso, mas exatamente porque ela é excluída disso. Ela é excluída do empoderamento no sentido de ter acesso àquilo que é absolutamente básico do ponto de vista dos direitos humanos. E tudo isso está vinculado. Então, quando a gente pensa a questão da soberania e da democracia, nós temos que pensar, sim, em projetos, né? Qual é o projeto que se quer estabelecer no país? E é a partir daí que você vai ver que nível de democracia que está se pensando e se realmente se está pensando em soberania. E eu estou escutando você falar aí, Maura, e a gente escuta muito assim. Isso é um ataque à soberania, ataque à democracia. A gente escuta muito dizer golpe de Estado. Nós escutamos muito falar sobre Estado democrático de direito. Sim. E às vezes isso comunica pouco, né, para as pessoas. Lá na ponta é difícil chegar uma informação realmente. Como é que fazer chegar isso assim, em poucas palavras para as pessoas? Por que isso é um ataque à democracia? O que é um Estado democrático de direito? É o Estado que pressupõe que você, como qualquer outra pessoa deste país, tem os mesmos direitos. Você tem o direito à educação, você tem o direito à moradia, você tem o direito à saúde, ao ir e vir, você tem direito ao trabalho, você tem direito ao lazer, você tem direito à cultura, você tem direito ao esporte, você tem o direito à convivência social, à convivência familiar. Hoje, pensar a democracia, nós temos que pensar em algumas coisas: igualdade, pluralidade, a questão da individualidade. Embora se tenha que pensar no plural, o ser humano nunca teve tanta necessidade de ser respeitado unicamente também. E a diversidade. Você não pode pensar democracia hoje sem esses componentes. Então, é aquilo que você falava de o mesmo conceito de antes, né? Hoje ele já tem que ser repensado. Ele tem que ser repensado. Então, hoje eu não posso pensar democracia sem a questão da pluralidade, sem a questão da diversidade, sem a questão da igualdade. O que a igualdade significa? Igualdade de oportunidades. Mas, para ter igualdade de oportunidades, eu tenho também que ter igualdade de renda. Né? Então, eu tenho que entrar dentro de uma política econômica que faça a distribuição de renda. Daí o plebiscito popular acerta muito bem
e não à toa o grito dos excluídos se junta à questão do plebiscito popular, quando ele trabalha a isenção do imposto de renda para aqueles que ganham até R$5.000 e a taxação das grandes fortunas, que aqui no Brasil as grandes fortunas nunca pagam impostos. Ou quando pagam, é algo irrisório, e quem realmente sustenta esse país é a classe trabalhadora. Classe trabalhadora. E quando ele fala em jornada, no fim da jornada 6x1, nós estamos discutindo exatamente a questão da qualidade de vida, porque essas pessoas não têm qualidade de vida. E principalmente as mães solo, que já têm um trabalho absurdo, não tem nem um sábado para... Você tem toda a razão, as mulheres são as mais afetadas por essa escala draconiana que nós temos. E outra coisa, hoje você não pode falar em democracia sem a questão ambiental. Não pode. Porque olha o que foi, por exemplo, Mariana e Brumadinho, daqui pertinho de nós. E nós fazemos parte disso, nós fazemos parte de Mariana e de Brumadinho, né? Ainda que alguns queiram dizer que não, mas, na verdade, nós estamos dentro da mesma bacia. Né? Então, o conceito de democracia, assim como de soberania, que eles devem, de preferência, andar juntos, né? Eles têm que, hoje, contemplar essa diversidade de questões que são colocadas pela população. Ou seja, isso não caiu por acaso, isso está aí porque são demandas concretas e reais. Isso. Como é que está sendo o plebiscito, Cida? Na audiência pública que a senhora promoveu aqui na Câmara, quem esteve presente teve a oportunidade de votar no plebiscito, mas além da audiência, tem um espaço comum que as pessoas podem opinar, ou está na internet? Sim, tem várias frentes, né, puxando. Então, tem alguns partidos políticos, os movimentos sociais, movimento sindical. Então, aqui em Patinga, nós estamos sempre... A FUA, né, que é a Frente Única Antifascista, está sempre com uma urna, na maioria dos dias, aqui na Praça 1º de Maio, no centro de Ipatinga. Nós temos uma urna, né, itinerante, do nosso mandato e tudo, então a cada dia a gente está no lugar, numa praça diferente, acompanhando as feiras, tem alguns grupos nas igrejas, né, fazendo ali o plebiscito, nas famílias, então a gente está aí. Mas as pessoas estão compreendendo, porque a gente sabe que os deputados que representam as bancadas e os senadores ruralistas, bancadas, eles não estão nem aí, eles querem que continue. Nós somos chamados a duas coisas, né? Igual a Maura falou, pensar na redução da jornada de trabalho e na isenção de imposto de renda, né? Na justiça. Para quem ganha até 5 mil. Isso. Então, a primeira pergunta é porque o plebiscito está previsto na Constituição, né? A gente já fez alguns plebiscitos aí no decorrer da nossa história e na história do grito também. Nós, inclusive em 2002, um plebiscito ficou muito marcado no grito dos excluídos, que falava muito da soberania, né? Na soberania nacional. Sim. É o plebiscito da ALCA, né, contra a área de livre comércio das Américas dentro de território brasileiro. Seria a instalação de uma base lá em Alcântara, no Maranhão, em território brasileiro, de uma base norte-americana. Sim, né? Militar. Então, é uma base militar norte-americana. Então, a gente discutiu muito e nós conseguimos barrar. Né? Logo depois dali, nós tivemos a eleição do governo Lula e a gente conseguiu barrar com luta popular essa instalação dessa base. Então, agora a gente é chamado a discutir esses dois assuntos, que é a redução da jornada de trabalho e a isenção de imposto de renda, né, taxação de super ricos. A primeira pergunta, então, do plebiscito a gente vai responder sim ou não, e nós estamos trabalhando para o sim, né? Se você é a favor da redução da jornada de trabalho, sem redução de salário, pelo fim da escala 6x1. Porque a escala 6x1 são 7 dias na semana, a gente trabalha 6 e descansa 1. A maioria dos trabalhadores trabalha, no mínimo assim, com essa escala de 6x1. E com muitos trabalhadores, sem inclusive esse dia de descanso coincidir com o domingo, semana, por exemplo, da sua família, que está todo mundo ali em casa com os demais descansando. Então, é uma escala muito... ela é cansativa, ela escraviza. Ela é escravizante então, mesmo. Dentro desse assunto, tem até
à frente, né, do VAT, que é vida além do trabalho. Nós precisamos ter vida além do trabalho. Então, senão a democracia não é plena. Se a gente não tem direito a ter lazer, o direito à convivência familiar, o direito a exercer a nossa religião, direito ao descanso e o direito a toda a cultura e tudo isso que às vezes a gente aproveita fora do horário de trabalho, né? Sem contar nas outras políticas que a gente fala, o direito de cuidar da saúde, a educação, até o estudo, a formação. Então, tudo isso diz respeito ao nosso trabalho. Então, diz respeito o meu salário, a minha renda, quanto é que eu estou ganhando e o tanto que eu estou vendendo ali da minha força de trabalho. Então, essa escala, ela penaliza o trabalhador, ela escraviza e não deixa que que os trabalhadores, e aí quase todos, tenham vida para além do trabalho, que vivam para trabalhar. E aí, onde é que fica, né, a educação dos nossos filhos, a nossa convivência, como eu já falei, na família, igreja e tudo? Nós não temos condições de fazer isso com essa jornada de porque trabalho. Chega no domingo, para quem pode folgar no domingo, e sobra um mundo de coisa. E aí, nós que somos mulheres, né, piorou. Principalmente, muito mais. Piorou. Você chega ali... Tem que dar conta de tudo. Dar conta de tudo, você sabe disso. Sim. Né? E não é igual para todas as mulheres também, não. Ela é diferente para as mulheres que trabalham nos diversos serviços. Então, ela tem a ver com classe social, ela tem a ver com gênero, ela tem a ver com tudo isso. Então, essa escala não dá. E aí as pessoas poderiam dizer, mas então, se reduzir a jornada, podemos reduzir o salário? Como é que os empresários vão se manter, né? A gente precisa conversar sobre isso, né? Conversar sobre o lucro de uns em detrimento da não-vida, né, de outros, da escravização de outros. É interessante essa questão que você traz, porque realmente é isso que se questiona, mas veja bem, quando nós tivemos a adoção do 13º nesse país, disseram que todos os empresários iam quebrar. Ninguém quebrou. Ninguém quebrou. Ninguém quebrou. Então, nós temos que entender que esse discurso é o discurso dominante, é o discurso daquele que tem interesses que não são interesses que contemplam o conjunto da população. O conjunto da população, ele precisa, sim, não só do 13º, como ele precisa principalmente de uma jornada que seja uma jornada mais adequada. Justa, muito bem colocada o seu termo, justa. Porque quando se falou em ter descanso, porque lá atrás as pessoas trabalhavam de segunda a segunda, gente. E assim, não está tão longe de nós a luta pela redução da jornada. De 17 horas, de 14 Não. A luta pela redução da jornada, a luta pelo sábado e o domingo, a luta pelo 13º, tudo isto é muito recente. Pelas férias, a mesma coisa. Então, nós temos que pensar, né, e repensar esses conceitos que são colocados de uma maneira muito abstrata para nós, mas que, na verdade, eles pegam a gente no nosso cotidiano, na nossa rotina, todos os dias. Isso. E a outra pergunta essa é a primeira pergunta, né? Se você é a favor da redução de jornada de trabalho, sem redução de salário, pelo fim da escala 6x1. Então, sim, nós somos a favor, né? E a segunda pergunta é, você é a favor de que quem ganha acima de R$50 mil por mês pague mais impostos para que quem ganha até R$5 mil equilibre, né? Fique isento. Então, seria taxar quem ganha muito dinheiro. E quem ganha até 5 mil, essa faixa aí de quase 5 mil até R$5 mil, se paga tanto imposto que, ao final do ano, o que se desconta todos os meses, se acumula mais um salário para ele. E um salário a mais no final do ano, para além do 13º, né, para quem ganha isso aí,
É uma boa quantia, garante uma pequena viagem, garante uma compra de um móvel diferente para casa, né? De uma geladeira, de uma... Então, assim, garante qualidade de vida para as pessoas, garante mais investimento ali também no seu cotidiano. Então, é isso, é pensar que nós precisamos... Não adianta falar, por exemplo, sobre impostos. A gente precisa dos impostos. É dos impostos que se aplicam, né, as políticas públicas, é dos impostos. Assim até mesmo a transferência, né, de renda, né, que a gente defende. O que a gente precisa ter é justiça. Realmente quem ganha mais, contribuir mais, pagar mais, porque não é justo, por exemplo, que um grande empresário, um banqueiro, por exemplo, pague 10, 11, 14% de impostos, ou até 2%, como alguns milionários pagam, enquanto o trabalhador está aí pagando 17,5%, chegando a 27%. Então, assim, isso não é justo, porque vai fazer a diferença. Então, assim, com poucas pessoas que ganham muito, se elas pagam um pouquinho mais de imposto, vai fazer uma grande diferença no montante do dinheiro, para um montão de gente, para muita gente. Então, a gente precisa pensar nisso. Enquanto pouco dinheiro que volta para o trabalhador, para aquele que ganha menos, também vai fazer uma grande diferença. E como às vezes as pessoas falam, não faz nem conseguinha, né, naquele que ganha muito. Então é isso, a gente hoje paga imposto até de uma bicicleta, de tudo, você está pagando imposto, né? Paga imposto de uma bala e tudo. Enquanto você tem ali o não pagamento de imposto, do jet ski, né, de que banca, né, o que muitas vezes é mordomia, né? Opulência, né? Uma opulência para o outro. Então é isso, é fazer essa justiça. Não é inventar um novo imposto, mas é fazer justiça e equiparar um pouquinho as coisas, ficar menos injusto, né? Nem equiparar vai ser... Depois esses movimentos sociais que estão arrecadando isso aí vão mandar esses resultados para onde, Cida? Então, o resultado dos plebiscitos. O resultado do plebiscito, ele tem uma coordenação nacional, né? A gente tem uma coordenação regional, uma coordenação nacional. O resultado é enviado para os 3 poderes, tanto para o judiciário, né? O executivo, o judiciário e o legislativo, em âmbito nacional. Porque nós já temos esse debate em âmbito nacional, nós temos esse debate dentro do Congresso Nacional, porque é um debate político, né, de se fazer. Então, assim, essa ousadia dos trabalhadores de fazer dos movimentos sociais organizados, de fazer esse debate, de trazer isso para a pauta da classe trabalhadora, interessa muito para os trabalhadores e é um debate muito importante porque ele precisa influenciar lá nas decisões políticas, por exemplo, dentro do Congresso. É preciso que as pessoas, que quem está lá, represente no mínimo, né, quem está aqui dos trabalhadores. É preciso que pensem, depois numa eleição do ano que vem, é preciso que ele pense o que ele está defendendo ou não. Então tem que chegar lá, tem que chegar a essas pessoas. E, por outro lado, nós precisamos estar bem atentos, né, para ver quem é que está votando, inclusive, contra essas pautas, né, lá trabalhadores. No Congresso, quem está defendendo, quem está fazendo esse discurso, que, na verdade, é o discurso da elite, né? De que vai empobrecer, que o empresário não vai aguentar sobreviver. Mas porque a gente sabe que não é assim. Por exemplo, agora com essa taxação, o que a gente viu? Incentivos, formas de os empresários conseguirem se manter. Foi isso que o governo fez, porque nós não somos loucos de dizer que nós não precisamos dos empregos. A gente precisa também das empresas, mas não pode ser à custa do sacrifício de uma parte somente, dos trabalhadores. Sim, e o plebiscito é um direito constitucional. Então nós temos que exercitá-lo. Teve o desarmamento, que foi muito bom, né? O resultado do plebiscito do desarmamento foi uma iniciativa fantástica de desarmar a população. Sim. Então é isso. É isso, até porque nós vimos que com um incentivo, né, ao armamento de novo e a liberação das armas, nós vimos que a violência cresceu. Cresceu. Né? Só a gente observar, por exemplo, os feminicídios, né?
que aumentaram. Então, é isso. Todo esse debate, então, pensar numa pátria soberana, né, democrática, livre, feliz, é pensar numa pátria, num país, numa nação que seja para todas as pessoas, que seja das pessoas. Então, pensar assim, o Brasil, né, defender a nossa bandeira, defender o nosso verde e amarelo, é defender os direitos e a soberania do povo brasileiro, é pensar no poder popular, é pensar em direitos para os trabalhadores, pensar no povo feliz, né? Um povo que vive bem, que dança, que joga futebol, que viaja, que vai à praia, que gosta de cultura, mas que também trabalha, que é um povo muito trabalhador, né? E trabalha muito. Então, é isso. É assim que nós queremos celebrar o Dia da Pátria, né? A Semana da Pátria, é assim, vivendo a democracia. Cuidando da nossa casa comum, né, e da democracia, que é luta de todo dia. Esse ano o grito não haverá em Ipatinga. Então, a Diocese de Itabira-Fabriciano assumiu, né, como diocese o grito dos excluídos, e aí os movimentos sociais, populares, né, estão juntos, o movimento sindical. E a nossa diocese de Itabira-Coronel Fabriciano é dividida em 3 regionais. Tem o Regional 1, que é lá na região de Itabira, Regional 2, a região Pastoral 2, que é na região de Monlevade, Nova Era, por ali, e a 3, que é aqui no Vale do Aço, Ipatinga, Fabriciano, Timóteo, Santana do Paraíso, aqui. Então, cada ano é num desses regionais, e esse ano é na região Pastoral 2, que é em Monlevade. Então, a partir de 7h30 da manhã, tem a concentração no Sintramon, que é o Sindicato dos Metalúrgicos de João Monlevade, e aí tem uma breve caminhada, tem o café da manhã partilhado, e aí a gente faz uma breve caminhada até a Praça do Povo, onde a partir de 8h30 se começam mais precisamente as manifestações da população, culminando às 12 horas com o grande grito, né, pela vida, que é a vida em primeiro lugar, que é a vida que a gente defende, né, todas as formas de vida que nós defendemos, né. Inclusive a vida dos trabalhadores, a natureza, né? Também a gente defende. Eu não sei se eu consegui passar a pauta, se vocês deixaram alguma questão em aberto, eu vou deixar o espaço aberto para vocês falarem na contextualização do assunto como um todo. Eu penso que nesse momento nós temos que pensar o nosso país dentro dessa perspectiva. Ou seja, se nós queremos uma democracia de fato, se nós queremos ser soberanos naquilo que um país deve ser, nós temos que pensar exatamente nisso, né? Igualdade, inclusão, pluralidade, diversidade e sustentabilidade. Eu acho que esses são os conceitos, as palavras-chave desse momento. Então, quando a gente tem um grito dos excluídos, que pensa a casa comum e, ao mesmo tempo, pensa a democracia, a soberania e a voz do povo, isso realmente é a grande síntese e é por aí que nós temos que caminhar. Então, vamos ao grito. É isso aí. Então, se lá em 1822 nós tivemos o grito da independência, né? Independência ou morte, nesse 7 de setembro de 2025, nós somos chamados a gritar também, erguer a mão e gritar. Cuidar da casa comum e da democracia é luta de todo dia. Então, por um Brasil livre e soberano. É isso aí. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do nosso podcast, curta, comenta, compartilha com seus amigos. Podem escrever para a Cida. Queria que a senhora deixasse suas redes sociais. Sim, @professora Cida Lima. De uma forma geral, aí nas redes sociais, @professora Cida Lima, vocês conseguem falar com a vereadora e com o seu assessoramento para mais informações sobre o tema. A senhora, se quiser deixar alguma, não sei se o FUA tem alguma rede social. Nós temos o grupo dentro do WhatsApp, né? E estamos em fase de criação de um site. Mas ainda não está criado. Mas a gente está lá também na Sim, rua, mas aí a Cida está também. Se tiver... não, estão me avisando aqui, a sua assessoria está avisando, a assessoria de imprensa está avisando que tem um site. Qual?
O Instagram da no FUA. No Instagram. Eu quero deixar claro que eu realmente pouco chego perto dessas. Talvez por isso a senhora está mantendo alguma sanidade, porque está muito difícil ficar em rede social, tá? Eu acho que a senhora tem um fundo de razão. Tá difícil. Então, nós estamos no Instagram. Basta ir. E qual é o... É só... FUA, que é FUA. A Frente Única Antifascista pela Democracia. Ok. Isso. E existe, assim, também uma seu página, gabinete, né, também, né? Sim, existe também uma página nacional, Plebiscito Popular, sim. Você pode digitar lá, do Grito dos Excluídos, que a gente pode pegar também informação. Sim. Eu fico muito honrada, muito obrigada, dona Maura, eu sempre a vejo aqui, mas eu nunca tinha a oportunidade de pensar o quanto a senhora é inteligente, meu Jesus. É um mundo, é uma pena que a senhora não está aqui como parlamentar, mas é isso mesmo, que a senhora continue vindo nas audiências que eu sempre as vejo, participando, sendo essa pessoa tão atuante nas lutas, né, minoritárias e democráticas. Obrigada por existir, dona Maura. Eu agradeço a participação aqui, agradeço a maneira como vocês nos recebem. Muito obrigada. Cida, a casa é sua, o podcast continua à sua disposição, a gente marca, vamos falar do próximo assunto. Isso, tá vamos bom? Marcar, vamos conversando. Vamos conversando. Obrigada, pessoal. Até a próxima edição do CEMI Podcast. Tchau, tchau.